Tonight I'm going to share with you Hoje à noite eu quero compartilhar com a você very important principle, um princípio muito importante. how to grow into maturity. Como crescer em maturidade. The question is, how long have we been a Christian? A pergunta é, por quanto tempo você tem sido um cristão? Some of you may be already 10 years, 15 years. Alguns de vocês, 10 anos, 20 anos. Some may be already 20 years, 30 years. Alguns mais de 20, 30 anos. The question is, are we growing in the Lord? A pergunta é, você está crescendo no Senhor? Now, I would like to share with you, Eu quero compartilhar com você, in the Bible, na Bíblia, there are, churches which already established almost 30 years. quero mostrar uma igreja para você que está estabelecida na Bíblia há aproximadamente 30 anos. But they are not growing. Mas eles não estão crescendo. So today we want to study why they did not grow. E queremos estudar nessa noite, então, por que eles não cresceram. So today let's open our Bible in Hebrew chapter 5, Em Hebreus capítulo 5, 12. versos 12 a 14. 12 to 14. 12 a 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Wow. So the Hebrew writer said this. O escritor de Hebreus, então, ele diz assim: He says, actually, by this time, you ought to be teachers. por esse tempo, vocês já deveriam ser mestres. Yeah. Consider that the time they became Christian, Considerando o tempo que vocês já são cristãos, they ought to be teachers already. vocês deveriam ser mestres. But he said, you still baby. Mas vocês são ainda bebezinhos. Wow. Now, when the writer wrote this book, Quando o escritor escreveu isso aqui, the Hebrew church already established 30 years. essa igreja de Hebreus estava estabelecida há 30 anos. But they're not growing. Mas eles não estavam crescendo. Not only not growing, Não somente não cresciam, some of them wanted to go back to the Jewish religion. alguns ainda queriam voltar às tradições judaicas. Now, why they did not grow? Por que eles não cresciam? Why they experienced stagnant? Porque eles experimentaram essa estagnação. They already 30 years, some of them. Por 30 anos, alguns já tinham. Now, Paul has a standard. Paulo tinha um padrão. If you read 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to verse 2, Se você ler 1 Coríntios 3, 1 e 2, he said, that time when I were with you, ele fala assim, aquele tempo que eu estava com vocês, I could not consider you as spiritual men eu não poderia considerar vocês homens espirituais, because you were still carnal. porque vocês ainda eram carnais. I cannot give you solid food. You need milk Eu não podia dar comida sólida, porque vocês ainda precisavam de leite, because you are still baby. porque ainda eram crianças. And then he said, even right now, you still cannot receive solid food. E até agora vocês não podem receber a comida sólida. So when Paul wrote the book of Corinthians, Quando 1 Corinthians, ele escreve o livro de 1 Coríntios, the church already established for 5 years. a igreja já estava estabelecida lá há 5 anos. But Paul said, you still baby. Mas ele fala assim, cara, vocês ainda são bebês. That means Paul's standard, Ou seja, o padrão de Paulo somebody can grow into maturity in 5 years. é que alguém pode crescer em maturidade em 5 anos. Wow, 5 years 5 anos. can grow into maturity. Essa pessoa pode crescer em maturidade em 5 But- anos. But many Christians not growing at all. Mas muitos não estavam crescendo. Are you growing in the Lord? Você está crescendo no Senhor? How many years you have been a Christian? Por quantos anos faz que você está na igreja? Are you still baby? Você é ainda um bebezinho? Today,
we want to learn how to grow into maturity. Então hoje vamos aprender como crescer em maturidade. Now, how to grow into maturity? Então como crescer em maturidade? In order to grow into maturity, Para que você possa crescer em maturidade, you need 4 things. You need to have 4 things. você precisa de 4 coisas. Now, let us learn from the book of Hebrew. Vamos ver a partir do livro de Hebreus, então. Number 1. Primeira, Yeah, next. Yeah. You need to consume solid spiritual food. você precisa consumir comida espiritual sólida. Because if you still only drink milk, Porque se você bebe ainda só leite, you cannot grow. você não pode crescer. You know, some Christians still need milk all the time. E ainda tem alguns que ainda precisam de leite, mais leite, mais leite. Yeah, but God wants us to eat solid food. Mas Deus quer que nós comamos comida sólida. The time for us to eat churrasco. É Amen. tempo de nós comermos churrasco. Some of you still drink milk. Alguns de vocês estão ainda só no leitinho, tipo assim. Now, what is solid food? O que é comida sólida? Some people think, oh, solid food is complicated theology. Alguns dizem assim, olha, a comida sólida é uma teologia muito complicada. Oh, very difficult to understand. É muito difícil de entender isso. Oh, some people go to the church. Algumas pessoas vão à igreja. Wow, the teaching is so hard to be understood. Esse estudo aí é tão difícil de entender. They say, do you understand the preaching? Você está entendendo o que ele está pregando? No, I don't understand. Não, não entendo não. The friend said, oh, this is solid food. Aí o amigo fala assim, mas isso é que é comida sólida. You don't understand because you are a baby. Você não entende porque você é um bebê You know, ainda. this is solid food. Isso é comida sólida. Even I don't understand it. Nem eu estou entendendo. People think, you know, solid food is complicated teaching. Pessoas pensam que comida sólida é um ensino muito complicado. But what is solid food? Mas o que é, na verdade, comida Let's sólida? read what is solid food. Hebreus 5,14 diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Wow. So what is solid food? Então, o que é comida sólida? Solid food is the word of God that train us to discern good and evil. A comida sólida, então, é a comida que entra em nós e nos ajuda a discernir o que é o bem e o que é o mal. So the more you eat solid food, Quanto mais eu como essa comida the sólida, more you train to discern good and evil. mais eu sou treinado para discernir entre o bem e o mal. See, children do not know how to discern between good and evil. As crianças não podem discernir o que é bom e o que é mal. Yeah. Have you seen baby? Você já viu um bebê? They cannot discern what is good and not good. Eles não conseguem discernir o que é bom e o que não é. Baby crawling around. Então eles estão engatinhando. And then whatever they got, you know, Então tudo que eles conseguem pegar they put it in the mouth. e põe na boca. Yeah, baby do not know, you know, between good and evil. Então o bebê não sabe discernir o que é bom e o que é mal. But mature man discern between good and evil. Mas o homem maduro, ele sabe discernir o que é bom e o que é mal. Now, what is evil? O que é mal? Okay, yeah, this is our enemy. Esse é o nosso inimigo. See, when you are baby, Quando você é um bebê, God protect you from this evil. então Deus protege você desse mal. Because, you know, not the time yet for you to overcome this evil. Porque ainda não é o tempo de você vencer esse inimigo. But mal. the Bible said in 1 John chapter 2 verse 14, Então, 1 João 2,14 diz, if you begin to grow from baby to young men, se você cresce então de bebê até um homem maduro, and John said, you know, a young man, you are strong, and the word abide in you, and you have overcome the evil. Yeah, John said, então João diz, you know,
Young men, I write to you, young men, Homens jovens, eu escrevo a vocês. yeah, because you are strong. Porque vocês são fortes. The word abide in you, E a palavra habita em vocês. and you have overcome the E evil. vocês têm vencido o maligno. So when you grow more mature, Então, quando você cresce em maturidade, now God allow you to face the evil one. Deus permite você enfrentar o maligno. Yeah, when you small, when you baby, Quando você é God pequeno, protect you. um bebê, ele protege você. But if you want to grow more mature, Se você quer crescer em maturidade, you have to face the evil. você vai ter que enfrentar esse mal. Now, what is this evil? O que é esse mal? This is your enemy. Esse é o seu inimigo. We have 3 enemy. Nós temos 3 inimigos. 3 of them all related to evil. Eles todos estão relacionados ao mal. Number 1, Primeiro, the world. o mundo. Yeah, the world is evil. O mundo é mal. Yeah. In Galatians it says Jesus not only died for your sin, Em Gálatas diz que Jesus não somente morreu por vocês, but pelos seus pecados, he delivered you from evil, e ele liberta você do mal. from the present evil world. Desse mundo mal. So the world is evil. Então o mundo é mal. World does not means, what do you call it, the material things. Então o mundo não significam coisas materiais. The world means the system that against God. Mas o mundo fala do sistema que é contra Deus. The system that are evil. O sistema que é mal. What is evil? O que é o mal? Yeah. Evil is self-centered. O mal é aquilo que é centrado em você. So the world teach you to be self-centered. O mundo ensina você a estar centrado em você mesmo. That is evil. Isso é mal. Yeah. So every day Todo dia, your enemy bring you to be more evil, o inimigo traz você para que você seja mais mal. to be more self-centered. Para ser mais centrado em você mesmo. This is your first enemy. Esse é o seu primeiro inimigo. Now your second O enemy seu segundo inimigo is Satan. é Satanás. Satan is called the evil one. Ele é chamado de o maligno. Yeah. So Satan attack you every day. Então ele ataca você todo dia. And the last, E por último, yeah, the third enemy o terceiro inimigo que você is tem, your flesh. a sua carne. Your flesh is also evil. A sua carne também é má. So you have 3 enemies here. Então você tem 3 inimigos aqui. Yeah, the world, O mundo, Satan, Satanás and inside you the e flesh. dentro de você a carne. So young men Homens jovens, facing this evil one. eles vão enfrentar esse mal. Now, how to face the evil? Como é que eles enfrentam o mal? You have to eat solid food. Você tem que comer comida sólida. If you don't eat solid Se food, você não come comida sólida, you can never overcome você the evil. nunca pode vencer o seu inimigo. That's why, many Christians don't grow. Por isso, muitos cristãos não crescem. They never eat solid food. Eles nunca comem comida sólida. Now, what is solid food? E o que é comida sólida? Yeah, it says here in, I don't know, in NIV it says, solid food who by constant use have trained themselves. Então ele vai dizer na tradução NVI, que é a que está aqui, vai dizer assim, pelo exercício constante, tornam vocês aptos. So what is solid food? O que é a comida sólida? It's the word of God. É a palavra de Deus. Not only you understand it, Não somente você entendê-la, but you use it constantly. mas você usá-la constantemente. So solid food is not about complicated teaching. Então aqui não fala sobre um ensino teológico complicado, But solid food is the word that you understand, mas ela fala sobre a palavra de Deus que você entendeu and then you use it constantly. e você a usa constantemente. Constantly. Constantemente. Constantly. Constantemente. You use it. Você aplica a palavra. Yeah. It's like if you drink milk, Se você bebe leite, you swallow it. You você, swallow it. você engole isso. But if you eat solid Se food, você come comida sólida, oh, churrasco. churrasco,
But it's not a good barbecue. Falei, mas só churrascaria ruim aí, né? Okay, that's solid food. Mas isso é comida sólida. You use it constantly. Você usa ela constantemente. Yeah, it's like someone going to the gym. É como alguém que vai ao ginásio. Yeah, because the word train here, Porque a palavra treinar aqui, yeah, you train yourself. você pratica The isso. word train is gymnazo. Então a palavra treinar aqui é gymnaso. From here you get the word gymnasium. Daí você tem a palavra ginásio, de Gym. esportes, né? Nós estamos falando. Go to gym. Então vá ao ginásio. Hallelujah. Aleluia. So eat solid food Então comer comida sólida is like you understand the word of God, é você entender a palavra de then you Deus practice it constantly e você praticar isso constantemente, in a gymnasium. como se fosse dentro de um ginásio, uma academia. Wow. So we constantly practice. Nós constantemente praticamos isso. It's like someone go to gymnasium. Então alguém que vai ao ginásio, à academia, Now, if you go to se gymnasium, você vai à academia, what do you want to, what do you do? o que é que você faz lá? A gymnasium is a place for training, right? A academia é um local para o seu treinamento. Yeah. For example, Por exemplo, if you want to have six pack, se você six quer pack, ter aquela barriguinha tanquinho, 6 6 pack, pacotinhos, né? oh, tum, 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 6 pack, okay? 6 pacotinhos. I'm not 6 pack, okay? Eu não sou 6. I'm one big pack. Eu só Okay? tenho um pacotão. Now, if you want to have 6 pack, Mas se você quer ter esse tanquinho, what do you do? o que é que você faz? You learn the theory first. Você aprende a teoria primeiro. How to have 6 pack. Como ter esse barriga tanquinho. Then you go to the gym. Aí você vai à Now, academia. in the gym, what do you do? O que você faz na academia? You practice what you know. Você pratica aquilo que você aprendeu. Amen? Amém? Yes. Yes, sim. Or 1, or 2, or 1, or 2, okay? Constant use. Constantemente. That is solid food. Isso é comida sólida. So what is solid food? O que é comida sólida? The word of God. A palavra de Deus. When you hear the word of Quando God, você ouve a palavra you de Deus, understand it, você entende ela, then you said, Lord, I want to practice e aí it. você diz, Deus, eu quero praticá-la. Now, where to practice it? Onde praticar? In a gym. No ginásio, na academia. Wow. So God given us a gym. Então Deus nos dá uma academia, um ginásio. Where is the gym? Onde está? In daily life. Na sua vida diária. When you face temptation and trials. Quando você enfrenta desafios e tentações, That is the time you practice the word what you know. aí é a hora de você praticar o que você aprendeu. That is solid food. Isso é comida So sólida. solid food is not about how much you know. Não é? Então comida sólida não é sobre quanto você sabe ou But conhece, solid food is how much you practice it in daily life. mas é o quanto você pratica isso na sua vida You diária. practice it, in daily life trials and Você temptation. pratica isso na sua vida diária, nos seus desafios e nas suas tentações. Without trials and temptation, Sem desafios e tentações, we cannot train to practice the word. nós não temos como praticar essa palavra que aprendemos. You need trials and Você temptation. precisa desses desafios e tentações. So through that challenge, you practice it. Através desses desafios você vai praticar And isso. that, if you practice it, you grow. Então, se você pratica isso, você cresce. Amen? Amém? Now, what is solid food? Então, o que é comida sólida? For example, this is example. Isso é apenas um exemplo. Yeah, here, husband. Who are you as husband? Quantos de vocês são maridos aqui? Okay, good. Yeah. So, one day you listen to the word. Um dia você ouve a palavra. It says, husband, love your wife. Maridos, amem suas esposas. Oh, very few amen here. Os maridos saíram de novo então. Husband, love your wife. Maridos, amem suas esposas.
Oh, good. Only this side. This side I couldn't hear. Okay. So when you hear the word husband, Marido, quando você ouve essa palavra, então, you understand it. e você entende You essa say palavra, amen. e você diz amém, God said, okay, good. aí Deus fala assim, ok, Good, bom. good. Muito bom. Now the time for practice. Então é hora de praticar. Go to your gym. Vai para o seu ginásio, vai para a academia. Where is your gym? Onde é a sua academia? When you meet your wife. Quando você encontra a sua esposa. You know, sometimes God allow your wife Algumas vezes Deus permite a sua esposa to be extra cranky that time. a ser exageradamente faladora, irritante. Faladora. Irritante. So when husband hear the word, E aí o marido ouve a palavra de Deus. husband, love your wife. Ame sua esposa. Amen. Amém. Then time for practice. Hora de praticar. So when you go home, Quando você vai para casa, your wife a sua esposa, extra cranky that time. extra irritante. Now, husband, what should you do? Marido, o que você tem que fazer? Practice. Pratique. Yes, Lord, I love my wife. Sim, Senhor, eu amo a minha esposa. But then she's still cranky. Ela continua. Husband, love your wife. Marido, ame a sua esposa. Amen. Amém. When you practice Quando você pratica constantly constantemente, until you succeed to practice it, até que você seja bem sucedido naquilo que você está then fazendo, that is solid food for you. então isso se torna comida sólida para você. But if the husband Mas se o marido only hear the word, apenas ouve a palavra, then when trials come, aí os desafios vêm, when temptation comes, as tentações vêm, they don't practice. eles não praticam. They run away. Então eles saem, fogem. This husband, Esse marido, baby. So let us practice the word. vamos praticar a palavra. Train ourselves. Treine-se para isso. Yeah, in the gym. No ginásio, na academia. Where is our gym? Onde é a nossa academia? In daily life trials and temptations. Na sua vida diária, nos seus desafios e nas suas tentações. That's why if you look at James chapter 1 verse 2 to 4, Pois quando você vê Tiago, no capítulo 1, de verso 2 a 4, yeah, please read this. meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amen. Amém? So if you face trials and Se temptations, você enfrenta desafios e tentações, consider that as joy. considere isso uma alegria. Hallelujah. Aleluia. Why? Por quê? Because this is the time for practice. Porque esse é o tempo que você tem para praticar. When you have trials, temptation, Quando você tem desafios e tentações, this is the opportunity for you to practice. essa é a oportunidade que você tem de praticar. And when you practice, Quando você pratica isso, you will grow mature. você vai crescer em maturidade. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. So eat spiritual solid food. Coma comida espiritual sólida. Now, the second thing you need to have in order to grow, A segunda coisa que você precisa ter para crescer, let's read in Hebrew chapter 3, verse 12 to 13. a Hebreus 3, de 12 a 15. 12 a 13, perdão. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. So, Hebrew chapter 3 said here, Hebreus capítulo 3 aqui, be careful because you can be deceived by sin.
Tome cuidado, porque você pode ser enganado pelo pecado. Yes, although you born again, you can still fall into sin. Embora você tenha nascido de novo, você pode cair no pecado. But if you fall into sin, Mas se você cair no pecado, don't stay in sin. não fique, não permaneça no pecado. Repent, amen? Arrependa-se, amém? Yeah. Don't stay in sin. Não permaneça no pecado. Because if you keep doing sin, Se você continua pecando, that sin will deceive you. esse pecado vai enganar você. And then E então, your heart will be hardened. e o seu coração ficará endurecido. And because of that, many Christians E backslide. por causa disso, muitos cristãos retrocedem, desviam. Wow. In Indonesia, some Christians backslide now. Na Indonésia já aconteceu isso, cristãos acabaram retrocedendo, desviando. I don't know you here. Eu não sei você aqui, But if we do not deal with this sin, mas se nós não lidamos com esse pecado, we can be deceived by the sin. nós podemos ser enganados por ele. Because if you keep doing sin, Mas se você continua pecando, it's like, oh, it become a habit. isso se torna um hábito na sua vida. Then you don't feel sensitive anymore. This Você- is sin. Você perde a sensibilidade a isso e fala assim, não, é apenas normal o pecado. That's why it's very dangerous. Por isso é muito perigoso. Now, what is the solution? Qual é a solução para isso? The solution is this. A solução é essa. Yeah, it says, but exhort one another daily. Daily, why it is called today. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. So how not to backslide? Então, como não retroceder? How not to be hardened by sin? Como não ser endurecido pelo pecado? We need to exhort one another daily. Nós temos que encorajar uns aos outros diariamente. Can you see the word daily? Você pode ver a palavra aí diariamente. Yeah, I don't think Christian practice this. Eu não acredito que o cristão pratica isso. We have to exhort one another daily. Nós temos que encorajar um ao outro diariamente. Now, how? Como? That means we should have a system of one another. Então a gente vai ter que ter um sistema chamado um ao outro. Yeah, a system that every day we can be open to one another. Um sistema onde todo dia nós nos abrimos um ao outro. A system, that we can be accountable to one another. Um sistema onde nós possamos prestar contas um ao outro. Now, all the Jewish people, Todos os judeus, they had this system. eles tinham esse sistema. And this system is called Hafruta. E esse sistema ele chama de Hafruta. Yeah, what is Hafruta? O que é Hafruta? Now, Hafruta came from the Greek word, came from the Aramaic word, Ela vem da palavra aramaica, yeah, means friendship, que significa comunhão, amizade yeah, or fellowship, ou comunhão. yeah. All the Jewish people use this to grow as a disciple. Todo judeu usa isso para crescer como um discípulo. Do you know Jesus used this system? Você sabia que Jesus usou esse Yeah, sistema? that's why I encourage you to get this book. Eu encorajo você a comprar esse Yeah, livro. you can have it today. Esse não, né? Os que estão na banca lá, né? Yeah, this is my new book. Esse é o meu novo livro. We practice this principle for about 6 years, Nós praticamos isso aproximadamente há 6 anos. and our church grows so much. E a nossa igreja cresceu muito por Yeah. isso. Hafruta is a discipleship micro group. A Hafruta é um sistema de discipulado em um grupo bem pequeno. Consists of 2-3 people. É um grupo pequeno de 2 ou 3 pessoas. Yeah, 2-3 people. 2 ou 3 pessoas. They meet as many times as possible. Elas se encontram quantas vezes forem possíveis. Wow, they accountable to one another. Eles prestam contas uns aos They outros. open to one another. Eles se abrem uns aos They outros. grow together. Eles crescem juntos. They are friends. Eles são amigos. Yeah. So this system started from the time of the Babylonian exile. Esse tempo começou no exílio babilônico.
In the time of Babylonian exile, No tempo do exílio babilônico, yeah, the Jewish people were under os persecution. judeus estavam debaixo de perseguição. Yeah, so they could not worship publicly. Então eles não podiam adorar They publicamente. could not study publicly. Eles não podiam estudar They publicamente. could not pray publicly. Eles não podiam orar So publicamente. God given to the Jewish people a very good system. Então Deus deu a eles um bom sistema It's called Hafruta. chamado Hafruta. Yeah, that time Hafruta is 2 to 4 people. Naquele tempo a Hafruta era de 2 a 4 pessoas. That's why Daniel practiced Por it. isso Daniel praticou Do Hafruta. you know Daniel has 3 friends? Você sabia que a Daniel tinha 3 amigos? Yeah, who was his friend? Quem são seus amigos? Yeah, Sadra, Meshach, Abednego. Amen. Amém? So when Daniel one day asked to interpret a dream, E um dia ele foi chamado para interpretar um sonho. wow, it's a crazy dream. Um sonho muito maluco. The king said, okay, you tell me the dream first, then tell me the E o rei falou interpretation. para ele assim: você me conte o sonho e depois me dê a interpretação. Wow. So Daniel, what did he do? O que ele fez? He went to his Ele Hafruta. foi à sua Hafruta. They prayed together. Eles oraram juntos. And he got the E interpretation. aí ele teve a revelação. Amen. Amém? Why Daniel, could interpret this dream? Por que Daniel pôde interpretar Not, esse sonho? not because by himself, Não foi por causa dele mesmo, but because he has a community. mas porque ele tinha uma comunidade. Do you know these 4 young men so radical? Esses 4 homens eram muito radicais. Wow. They were brought to Babylonia. Eles foram trazidos à Babilônia. Yeah, they changed their name. Eles mudaram seus nomes They changed their name into the name of gods. e mudaram seus nomes em nomes de deuses. All of them have name of idols. Todos eles tinham nomes de ídolos. They changed their language. Mudaram a sua língua, They changed their food. mudaram a sua comida, They changed their culture. mudaram a sua cultura. They tried to change everything. Tentaram mudar todas as But they coisas, cannot change their heart. mas não puderam mudar os seus They corações. still love God. Eles continuaram amando And Deus they still radical. e continuaram radicais em Deus. Even when they were thrown into fire, Até quando foram jogados no fogo, they did not want to bow down to eles the não idol. quiseram se dobrar diante dos ídolos. Why these 4 young men so radical? E por que eles eram tão radicais? Because they have this system, Hafruta. Porque eles tinham esse sistema de Hafruta. Hafruta, most popular in the time of Jesus. Ela foi mais famosa, mais conhecida no tempo de Jesus. Yeah. And even until now, E até os dias de hoje. look at, this is the Hafruta of the modern Jewish people. Essa é a Hafruta nos tempos modernos dos judeus, agora, dias Yeah. atuais. When Jewish people study Bible, Quando o judeu estuda a Bíblia, they never study alone. eles nunca estudam sozinhos. They always study in 2, 3. Sempre em 2, 3. This is Hafruta. Isso é uma Hafruta. Do you know Jesus used this system? Você sabia que Jesus usou esse sistema? I have learned all kind of discipleship system. Eu estudei todo tipo de discipulado que você imaginar. You can name it whatever. Você pode falar o nome que for. From G12. G12, Yeah, I learned from Yonggi Cho system. Paul Yonggi-cho, o sistema dele. Ralph Neighbor. Ralph Neighbor. Whatever. Qualquer um. I don't criticize that. Eu That's good. não critico eles. But I never seen this before. Pois eu nunca vi isso antes. But 10 years ago, Mas 10 anos atrás, my eyes were opened. os meus olhos se abriram. Twing! Twim. Wow! Uau! Jesus used Hafruta. Jesus usou Hafruta. Yeah, he used this system. Sim, ele usou esse sistema. So 6 years ago, we begin to practice this. E há 6 anos atrás nós começamos a praticar And isso. thank God for E COVID-19. graças a Deus pelo Covid. In the time of No COVID-19, tempo do Covid, God shut down our big meetings. Right? Deus abalou os nossos grandes encontros. Oh, so we can use technology, internet to meet. Então nós usamos a tecnologia, a internet, para nos reunirmos. Yeah. So I begin to study about the early church. Eu comecei a estudar sobre a igreja primitiva. Wow, the early church practice up in
out every day. E a igreja primitiva praticava uma coisa que eu chamo para cima, para dentro e para fora todo dia. What is up? O que é para cima? They pray and they worship God every Eles day. oravam e adoravam a Deus diariamente. 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 Amen? Every day. Todo dia. They fellowship every day. Eles tinham comunhão todo dia. Right? They fellowship every day. Eles tinham comunhão todo They dia. meet every day. Eles se encontravam todo dia. And it says, God added to them those who believe daily. E a palavra ainda diz que Deus acrescentava à igreja diariamente os que iam sendo salvos. That means every day they win souls. Ou seja, todo dia eles ganhavam vidas. So they practice up, in, out every day. Então eles praticavam para cima, para dentro e para fora todo dia. Wow! I can show you in the history. Eu posso mostrar isso na história para você. Until year 200, Até o ano 200, church still meet every day. a igreja ainda se encontrava diariamente. But after year 200, Mas depois do ano 200, it declined. isso aí começou a declinar. Once a week only. Uma vez por semana. After year 300, Depois do ano 300, they only meet once a week, uma vez por semana. but in the church building Mas agora era no prédio, um grande and prédio, no more in e houses. não mais nas casas. From that time on, Então, desse tempo em diante, church become a show a igreja se tornou um show. or just a tradition. Ou apenas uma tradição. Yeah, we go to church. A gente vai para a igreja, Yeah, we sit a little a gente bit, senta um pouquinho, stand a little Fica bit, de pé um pouquinho. pray a little bit, ora um pouquinho, sing a little bit, canta um pouquinho, look at the pastor a little olha para o bit, pastor um pouquinho. yeah, and then give money a little E bit, dá dinheiro também só um pouquinho. and sleep a little bit. E depois dorme um pouquinho. Yeah, say to the person next to Diga you, a pessoa próxima a I você. know that guy. Conheça esse cara aí, hein? Church is not a show. A igreja não é um show, Church is a community. mas ela é uma comunidade. Community meets every day. Aí a comunidade se encontra todo dia. So I say, God, how can I practice this every day? Aí eu perguntei, Deus, como é que eu posso praticar isso? And God give me wisdom. E Deus me deu sabedoria. He said, use technology. Use a tecnologia. You can meet every day. Você pode se encontrar todo dia. Wow! So I gather my leader. Então eu chamei os meus líderes And we begin to meet every day. e começamos a nos encontrar todo dia. Use technology. Usando a tecnologia. Some 5 o'clock to 6 o'clock. Alguns de 5 a 6 da manhã. Some 6 to 7. Alguns de 6 a 7. Some use at night before they sleep. Alguns à noite antes deles dormirem. 2, 3 people. 2 ou 3 pessoas. Practice up, in, out. Praticando para cima, para dentro e para fora. Wow, every day. Todo dia. Some businessmen, Alguns homens de negócio, they use their lunchtime, eles usam o horário do almoço. half an hour. Meia hora. Yeah, the moment they have lunch, Um momento, eles usam esse tempo que eles estão comendo. they open WhatsApp call. Então abrem lá uma chamada de WhatsApp. Yeah, WhatsApp, yeah, group, and then they meet. Oh, how are you? Oh, E aí, como é que você tá? Tá bom? they practice up, in, out. E aí eles praticam para cima, para dentro e para fora. And nursing mom, As mulheres que ainda têm bebês bem pequenos, they wait until their baby is sleeping, elas esperam que o bebê durma primeiro. and then they meet with other nursing mom. E aí elas se encontram com outras mães que Only estão na half an mesma hour, condição. half an hour. Meia hora. Our young people, Jovens. wow, they also meet every day. E eles também se encontram todo dia. And I tell you, thousands of people practice this microcell. Milhares de pessoas praticam essa microcélula diariamente. And I tell you, Eu digo a você, our life changed never like before. a nossa vida mudou como nunca mudou antes. Wow, so powerful. Isso é muito tremendo. Because we exhort one another Porque nós daily. encorajamos uns aos outros. We confess sins to one Nós another. confessamos pecados uns aos outros. We encourage one another. Encorajamos uns aos We outros. pray for one another. Oramos uns pelos outros. And we grow as a disciple. E nós crescemos como discípulos. Amen. Amém? Now in Jakarta, Em Jakarta,
it's impossible to practice everyday meeting, right? É impossível se encontrar pessoalmente todos os dias. So now our cell meet once a week. Agora as nossas células se encontram pessoalmente um dia por semana, Yeah, but mas the microcell a microcélula meet every day by using online. as microcélulas se encontram diariamente usando a tecnologia. And so powerful. Isso é muito poderoso. We can meet every day. Nós podemos nos encontrar todo Church dia. is an everyday lifestyle. A igreja é um estilo de vida de todo dia. You want to grow? Você quer crescer? Practice, yeah, hafruta. Pratique a fruta. Not only that, Não somente now isso. the third things you need to have in This- order to grow, A terceira coisa que você precisa para você crescer em maturidade, you need to begin to teach others. você precisa aprender a ensinar outros. If you want to grow, Você quer crescer? begins to teach others. Ensine outros, Or multiply the microcell. multiplicando a microcélula. Yeah. So we encourage our church member. Nós encorajamos os membros da igreja. If you no longer baby, Se você já não é, no longer baby, se você não é mais bebê, begins to teach others. comece a ensinar outros. Amen. Amém? Because when you teach others, Porque quando você ensina wow, outros, you are giving. você está dando. When you give, Quando você dá, you will receive more. você está recebendo mais. You give more, Você dá mais, you receive more. você recebe mais. And you are growing. E você vai crescer. But if you only receive and Mas- receive and receive, Mas se você só recebe, you are like the Dead Sea. você é que nem o mar morto. Do you know the Dead Sea? Você conhece o mar morto? No life there. Não tem vida lá. Because the Dead Sea only receive and receive and receive. Porque o mar morto só recebe. If you only receive, Se você só receber, you become blood-sucking Christian. você se torna um cristão sugador de sangue. We call it Dracula Christian. E aí nós chamamos essa pessoa de um Drácula cristão. Pastor, you have a lot of Dracula Christian here. Pastor, tem muito Drácula aqui, pastor. No, huh? Aqui não. Okay, only in Indonesia. Só na Indonésia que tem. See, if you only receive and receive and receive, Se você só recebe, you will never grow. você nunca cresce. But if you receive, Mas se você recebe then you give. e você dá, You have responsibility over somebody. você vai ter responsabilidade sobre alguém. I tell you, you will grow. E você cresce então. Yeah, my spiritual father used to say this. Meu pai espiritual costumava dizer isso. Maturity doesn't measure by age, A maturidade não é medida pela idade, but by the willingness to accept responsibility. mas sobre o desejo de ter responsabilidades. Do you want to grow? Você quer crescer? Accept responsibility. Aceite responsabilidades. Yeah, the more you're responsible for somebody, Quanto mais você for responsável por alguém, you will grow. você vai crescer mais. Hallelujah. Aleluia. Now, the last things you need to have. A última coisa que você precisa ter, This is very important. isso é muito importante. Yeah, you must live or be planted in a cell community. Você precisa viver e estar plantado em uma comunidade. Yeah, number 4, can you show the PowerPoint? Yeah. Okay. Let's read in Hebrew chapter 10, verse 24 to 25. Hebreus 10, 24 a 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hallelujah. Aleluia! It says, do not forsake the assembling of ourselves together. Não abandone o estar junto como igreja. Some people like, to forsake the assemble of the church. Alguns, eles acabam por abandonar esse encontro da igreja. They make it as a habit. Eles fazem isso apenas como um hábito. Oh, I don't like to go
to the church meeting. Eu não estou querendo muito a igreja, não. I'm lazy. Eu tô And then next time, lesado hoje. Próxima vez. I don't feel, going to the church. Estou sentindo que eu não preciso ir à igreja hoje. And next time, Próxima vez. I have a lot of problem. Eu tenho muitos problemas. I don't think I like to go to that. Eu não sei se eu gosto mais de ir à igreja. And then it become a habit. Então isso se torna um hábito. Then you don't join a community anymore. E aí você não se junta mais à Do comunidade. you know, this group is not talking about big meetings. Isso aqui não está falando sobre grandes encontros, grandes reuniões. Because it says, when you meet, you have to consider one another. Porque ele está falando assim, quando você se encontra, você tem que considerar um ao outro. Stir up one another. Você tem que incentivar um ao outro. Exhorting one another. Encorajar um ao outro. So this is not a big meeting. Isso não é um grande encontro. Where is he? Onde está isso aqui? This is the basic unit of the church. Essa é a unidade básica da igreja. Yeah, in the early church, Na igreja primitiva, this is the house meeting. essa é a igreja na casa, o encontro na casa. Church must have basic unit. A igreja deve ter essas unidades básicas, Yeah, which is the cell group, que é a célula. whatever you want to call it. Não importa a maneira como o nome que você dá. Home fellowship, A comunhão caseira, yeah, connect group, grupo de conexão yeah, or you want to say cell group. ou célula. It doesn't matter the name, Não importa o nome, but the most important is mas o que é mais importante, you must always, living in the community. você deve estar vivendo em comunidade. Yeah, you have to be planted in the house of God. Você tem que estar plantado na casa de Deus. Now, let's look at next verse. O próximo verso. Yeah. If we look at Psalm 92 verse 12 to verse 14, Salmos 92, 12 a 14 diz assim: Os justos florescerão como palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Amen. Amém? See, the writer said, do not forsake the community of one another. Então o escritor está dizendo, não abandone essa comunhão dentro da comunidade. But you have to do it more frequently, approaching the day of the Lord. Então quanto mais se aproxima o dia, você tem que fazer isso com frequência. Why? Por quê? Because more closer to the coming of Jesus, Porque quanto mais próximo da vinda de Jesus, we will experience shaking. nós vamos experimentar mais abalos. If you read in Hebrew chapter 12, Hebreus 12, in verse 28 to 29, verso 28 e 29, Hebrew said, I will shake everything that can be shaken. o escritor diz assim, eu vou abalar todas as coisas que podem ser abaladas. So only one thing cannot be shaken, Somente uma coisa não pode ser abalada, the kingdom of God. o reino de Deus. Do you know now God is shaking everything? Você entende que Deus tem abalado todas as coisas? It is God who shakes the world. É Deus que está abalando o mundo. So you cannot stop this shaking. Você não pode parar esse abalo. This is not from Satan. Isso não é do diabo, This is God. isso é Deus. He is shaking everything that can be shaken. Ele está abalando todas as coisas que podem ser abaladas. He is shaking our life. Ele está abalando a nossa He vida. is shaking families. Ele está abalando as He is famílias. shaking our Ele finance. está abalando as He is finanças. shaking the church. Ele está abalando a He igreja. is shaking society. Ele está abalando a He is sociedade. shaking the world. Ele está abalando o mundo. He is shaking the nations. Ele está abalando as nações. God is shaking everything. Deus está abalando todas as coisas. And the final, E por final, it says, I will shake heavens too. eu vou abalar até os céus. When he shake heavens, Quando é que ele vai abalar os céus? when the seven wrath pour out to the world, Quando as 7 iras forem derramadas no mundo.
That is the last shaking. Esse é o último abalo. Yeah, when the seven trumpet were sound. Quando o som das 7 trombetas, Yeah, when the seven wrath pour out to the world. quando as 7 iras forem derramadas no mundo, And then Jesus coming back. então Jesus vem. He will shake everything that can be shaken. E ele vai abalar tudo que pode ser abalado. So, in the future, No futuro, you will see more shaking. você vai ver mais abalos. COVID-19 is Covid. nothing. I tell you, it's nothing. Eu digo para você, o Covid-19 foi a amostra grátis. Now you will see more shaking. Você vai ver mais abalos. Now, who can be saved? Quem pode se salvar? Who can, not be shaken? Quem vai se salvar? Quem não será abalado? If you live in this community, Se você viver nessa comunidade. if you plant it in the house Se of você God, estiver plantado na casa de those who Deus. planted in the house of God, Aqueles que estão plantados na casa de you will Deus be strong. serão fortes. You never will be shaken. Não serão abalados. That's why do not forsake Por isso, não abandone the gathering of the church. o encontro da igreja. Today is terrible, I tell you. Hoje eu digo para você, é terrível. They said in Brazil, Eles dizem assim no Brasil, maybe more than 20 million people, mais do que 20 milhões de pessoas they never live in community não anymore. vivem em comunidade mais. No. They wandering in the, in the what do you call it? In the viral world. In the, Eles estão como se fossem 20 milhões de cristãos estão como que vagueando pelo mundo. they never join any more local church. Eles não ficam plantados em uma igreja local. Even if they join, a Sunday service, Ainda que eles vão a um culto de domingo, they don't have a community. eles não vivem em comunidade. Yeah. They live, every Sunday they don't go to church anymore. E alguns deles nem vão ao culto de domingo. Yeah, they only look at YouTube. Eles ficam apenas presos no YouTube. Chung. Tchum. Wow. Uau! Good worship. Muito boa adoração. But I don't like the preaching. Mas a pregação é ruim. This pastor not good. Esse pastor é ruim. Change. Muda. Only 10 minutes, okay? 10 minutos, depois já mudou. Wow, this church is good. Essa é a igreja, cara. Essa é a igreja. The pastor very funny. O pastor é muito engraçado. He looks like Jackie Chan. Ele parece com o Jackie Chan, cara. See, people think I look like Jackie Chan. Algumas pessoas pensam que eu pareço com o Jackie Chan. Actually, it's wrong. Jackie Chan looks like me. O Jackie Chan que se parece comigo. See, some people, they want to listen to the word according to what they want to listen. Alguns querem ouvir a palavra de Deus de acordo com aquilo que eles querem ouvir. But they never planted in the house of God. Mas eles nunca estão plantados na casa de Deus. But the Bible says, Mas a Bíblia diz, be planted in the house of God. esteja plantado na casa de Deus. If you are planted in the house of God, Se você está plantado na casa de you will Deus, grow like a palm tree. você vai crescer como uma palmeira. Amen? Amém? This is dates tree, dates, Isso é a tâmara. Yeah, you know how they plant dates? Você sabe como é que eles plantam a tâmara? Yeah, they put the seed inside the ground. Eles colocam, Actually, it's not ground, sand. eles colocam a semente na areia. Yeah, please come back to the before. Volta por favor. Yeah, see, so they plant the seed, Então eles plantam a semente. and then they put a stone on the seed Eles colocam uma pedra sobre a semente. because the palm seed, they are unstable in the sand. Porque a areia ela é muito estável, então a semente também fica instável no So solo. they put pressure, so they will not move. Então eles põem uma pressão, né, que é uma pedra em cima para que ela não se mova. Now, when the palm tree, grow, Quando a palmeira cresce, they grow the root first. primeiro cresce a raiz. They try to find water. Eles tentam encontrar água primeiro. After they get the water, Depois que eles alcançam a they água, begin to grow the shoot. aí eles começam a crescer com o broto. When they grow the shoot, Quando o broto cresce, they can
pierce the stone. Eles podem furar a pedra. Pam! Pá! Or they roll away the Ou stone. eles podem rolar a pedra. Wow, they were so strong. Eles são muito fortes. Yeah, and then they grow in the desert, Então eles crescem no deserto. in the most dry place. Pode ser o lugar mais seco. And they grow so fruitful. E elas crescem e são tão frutíferas. They were called the bread of the desert. São chamados o pão do deserto. This is the picture of Christian. Essa é a imagem do cristão. You know, Christian will never, will never be overpowered by pressure. O cristão nunca vai ser vencido pela pressão. Yeah. Maybe you experience hardship, Ainda que você experimente dificuldades maybe persecution. ou perseguição. But persecution and hardship will never kill us. Perseguição e dificuldade nunca mata a igreja. But it will make us grow more. Mas vai nos fazer crescer mais ainda. Amen. Amém? You know, in Indonesia, Na Indonésia, 50 years ago, 50 anos atrás, we only have 8% of Christian, apenas 8% de toda a população eram but cristãos. very weak Christian. Mas muito fracos. And then in 50 years, Em 50 anos, we experience persecution, nós experimentamos perseguição, pressure, pressão, difficulties, dificuldades, hardship, dificuldades, problemas. many church building being burned, Muitos prédios de igreja foram some queimados. pastor being killed. Alguns pastores foram mortos. If you believe in Se Jesus, você crê em Jesus, they persecute you. eles podem perseguir você. Even they try to stop the cell group. Eles podem até tentar parar a célula. Yeah, so many pressure. Muita pressão. But thank God, Obrigado, Deus. we are righteous people that planted in the house of Nós God. somos pessoas justas plantadas na casa do The Senhor. more persecution come, Quanto mais perseguição vem, more Christian grow. mais os cristãos crescem. Hallelujah. Aleluia. Do you know what happened now? Sabe o que aconteceu agora? 2 million Muslims convert to Christianity in a year. 2 milhões de muçulmanos se convertem ao cristianismo por ano. Hallelujah. Aleluia. So persecution will never kill the church. A perseguição nunca matará a igreja. Hardship, persecution make the church grow strong. Perseguição e dificuldade faz a igreja crescer mais forte. You will be strong like the cedar in Lebanon. Você vai ser como o cedro do Líbano, forte como ele. Have you seen this tree? Você já viu essa árvore? Yeah, I went to this place. Eu fui a esse lugar. Yeah, this tree, is the cedar tree. Essa árvore é um cedro do Líbano. This tree is 3,000 years old. Ela tem 3.000 anos de idade. Wow, from the time of Solomon. Do tempo de Salomão. Yeah. So that is how when you planted in the house É of assim God. que você está plantado na casa de Deus. Now I give you last illustration. Quero dar uma última ilustração a Whoa. você. I like to repeat this story. Eu gosto de repetir essa história. Next. Próximo. Do you know this tree? Você conhece essa árvore? This is the sequoia tree. Essa é a sequoia. Yeah, sequoia or redwood, A sequoia ou a árvore vermelha, they grow in northern California. elas crescem no norte da Califórnia. Wow, this is the tallest tree in the world. É a árvore mais alta do mundo. Wow, last December we went here. Eu fui lá no último dezembro. Look at how small is the people. Olha, compare as pessoas e as árvores. I went to this national park. Eu fui nesse parque nacional. You can see the tree is 115 meter high. Tem árvores lá de 150 metros de altura. And the trunk, E o tronco, the diameter is 8 to 10 meter. o diâmetro do tronco chega de 8 a 10 metros de diâmetro. Wow. And this tree can live 2,500 years. Ela pode viver até 2.500 anos de idade. But the most powerful tree is, O mais poderoso dessa árvore, this tree very strong. ela é muito forte. No wind can blow them down. Ainda que o vento não pode derrubá-la. No earthquake then make them down. Nem um terremoto pode derrubar essa Because árvore. they were so strong. Porque elas são muito fortes. We found out a tree
nós encontramos uma árvore. already dead for 200 years. Ela já está morta tem 200 anos. 200 years dead already. 200 anos morta. But still stands strong. Mas ainda continua lá, de pé e forte. Wow. Could not be down by earthquake. Ela não pode ser derrubada pelo Now, terremoto. why this tree is so strong? Por que essa árvore é tão Do forte? you want to know why? Você quer saber por quê? People think, oh, maybe the root is very deep. As pessoas pensam assim, talvez a raiz dela é muito profunda. No. Não é isso. The root is only 2 meters deep. A raiz tem apenas 2 metros de altura. But why so strong? Mas por que ela é tão forte? Do you want to know why? Você quer saber por quê? Look at the root. Olha a raiz como ela é. This is why. Because the root, Porque a raiz is connected to one está another. conectada uma à outra. Amen. This is community tree. Essa é uma árvore em They comunidade. hold one another. Ela segura uma à outra. That's why they Por isso- cannot be shaken. Por isso ela não pode ser abalada. Amen. Amém? Can you come up here? Yeah, I want to use you as Vai, rapaz, illustration. vamos, sobe rápido. Okay. Esse ainda bem que é forte, né? Okay. So this is community tree. Essa é uma árvore de comunidade. Yeah. That's why they are strong. Por isso elas são fortes. Yeah. The Lord says O Senhor diz, we have to be planted in the house of God. nós temos que ser plantados na casa The de house Deus. of God is a community. A casa de Deus é uma comunidade. Yeah, we have to be planted Nós temos que ser plantados like the sequoia. como a tree. sequoia. Amen. Amém? So I'm strong if I plant it like this. Se eu estou plantado, eu Cannot sou be forte. shaken. Eu não posso ser abalado. See, for me, it's very difficult to fall. Para mim é muito difícil cair. Yeah, look at me. Olha para mim. Very difficult to fall. É muito difícil cair. Difficult for me to backslide, É muito difícil para mim, para eu to retroceder. go back to my past life. Eu vou tentar voltar à minha vida passada. Yeah, it's difficult É difícil because I'm planted in the house porque eu of God. estou plantado na casa de Deus. But many Christians, Mas muitos cristãos, they are not planted. eles não estão plantados. Yeah, they only visit the house of God. Eles apenas visitam a casa de Deus. They are not planted in the cell. Mas não estão plantados na célula. They only visit the cell. Eles visitam a célula. They look at each other on Eles olham Sunday. um pro outro no domingo. Hey, how are you? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Bem. Yeah. I love you. Te amo, irmão. I love you. And after that, Depois disso, bye bye. tchau, 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 tchau. See you next week. Te vejo semana que vem. And during the week, Durante a semana, no relationship. sem relacionamento. This is not planted in the house. Porque não estão plantados na casa. This is only visit the house. Eles apenas visitam a casa. Yeah. Next week we come back Próximo again. domingo. Hey, tudo bem? E aí, tudo bem? And then they don't like the pastor. E aí eles não gostam do pastor. They move to another church. Eles movem para outra igreja. Say to the person next to you, I know that guy. Fala para quem está do seu lado, eu conheço um cara assim, hein? So we need to be planted in the house of God. Nós temos que estar plantados na casa de Deus. Amen. Amém? Let us stand up together. Por favor, fique de pé. Can you do this together? Você pode fazer assim como nós? Do this, do this. Faça assim, ó. Entrelace os braços como nós aqui. Yeah, and connect here, connect in the Isso. middle. Conecta aí os corredores. Conecte os corredores. Okay. Conecte os corredores. Isso. Yeah, we need to be planted in the house of God. Nós temos que ser plantados na casa de Deus. Amen. Amém? See, one of you try to fall, one Viu? only. Agora presta atenção. Escolhe um e esse um escolhido tenta In the cair. middle, in the middle. Que esteja no meio. Escolha um. Difficult, huh? É difícil você cair. Say to the person next to you, Diga a pessoa próxima a você. be planted in the house of God. Esteja plantado na casa de Deus. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Amen.
Amém. Let us pray. Vamos orar. Father God, Deus e Pai, thank you for the word today. obrigado pela palavra hoje. We want to grow into Nós maturity. queremos crescer em maturidade. We don't want to be baby all the time. Não queremos ser bebês todo o That's tempo. why we want to eat solid Por food. isso queremos comer comida sólida. We want to have accountability life Queremos ter uma vida de prestação de contas. so we can exhort one another, Possamos encorajar uns aos outros. accountable to one another. Prestar conta uns aos outros. Lord, we want to teach others, Queremos ensinar outros. and we want to be planted in the house Nós of God. queremos ser plantados na casa de Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, we want to grow in you, Lord. Nós queremos crescer em Ti, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.